Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula sobre técnicas de sentença. Como redigir uma sentença, técnicas de redação de sentença, é o que a gente vai ver nesse nosso encontro aqui de hoje. Eu sou o professor Renato Sabino, sou juiz do trabalho aqui em São Paulo, coordeno a parte trabalhista aqui do meu curso e a gente está aqui para propor aqui uma forma de se pensar em como resolver uma prova de sentença. Você que está me assistindo, provavelmente conseguiu, está prestes aí pela pontuação aí para uma prova de sentença da Magistratura do Trabalho. Em primeiro lugar, quero te parabenizar por isso, porque com certeza foi fruto de muito estudo. E agora é uma hora em que a gente tem que se preocupar muito. A gente tem que se preocupar muito com o quê? Em se preparar para as provas discursivas, em se preparar para as provas de sentenças. Objetivamente aqui, o que a gente vai conversar? Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, alguns raciocínios que você precisa ter quando for redigir a sua sentença. Lembre-se de que a sua sentença é a prova prática. É nessa hora da prova de sentença que você vai mostrar para a banca que você está preparado para ser juiz, que você está preparada para ser juíza. Tudo bem? Aqui é um momento em que o detalhe mostra a diferença. Aqui é um momento em que a forma com que você vai redigir a sua prova vai mostrar que você está preparado, que você pode ser juíza, que você pode ser juiz. Fechado? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês logo de cara. A gente tem um concurso nacional, esse concurso nacional no ano passado teve uma prova extremamente longa, tá? De sentença. Mas na época que a gente tinha os concursos, na época que nós tínhamos os concursos pelos tribunais, os concursos regionais, eu sempre costumava dizer, você encontrava vários tipos de sentença. Existiam algumas provas de sentença em que você teria que analisar mais questões jurídicas. Então, ela era uma prova mais curta, mais questões de direito para você poder resolver. Algumas provas de sentença, elas eram um pouco mais fáticas. Em que sentido? Elas traziam os pedidos, mas ela trazia muita prova testemunhal. E aí, quando ela te trazia muita prova testemunhal, depoimentos, ela estava querendo verificar se você consegue extrair dos depoimentos quem mentiu, quem não mentiu. Sempre na prova vai ter um detalhezinho para te indicar quem mentiu, qual depoimento você vai validar, qual você não vai validar. Algumas provas, elas vinham só com um relatório. E o relatório era a prova. Nós tivemos provas, eu me lembro do meu concurso, quando eu passei no Mato Grosso do Sul, a prova tinha 140 páginas. Porque eles fizeram um mini processo. E aí, naturalmente, quando você tem um mini processo, você precisa ler um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque é um mini processo. É diferente de uma sentença de 7 páginas, que é um relatório de 7 páginas, em que tudo praticamente tem importância. Fechado? Então, a gente vai mergulhar agora num universo em que a gente vai conversar sobre algumas técnicas, a gente vai conversar sobre ordem de prejudicialidade, a gente vai conversar sobre como redigir. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha, o primeiro ponto que eu vou conversar aqui com vocês, técnicas em geral para você redigir a sua sentença. Primeiro, pessoal, a gente vai abolir, a gente vai abortar, a gente vai deixar de lado a ideia de fazer resumos do exercício. Quando você vai fazer uma sentença prática mesmo, uma sentença no seu dia a dia, muitos de vocês talvez já fazem minutas de sentença, já são assistentes de juiz, muitas vezes você faz aquele resuminho. O reclamante alegou isso, a empresa, por sua vez, alegou aquilo. A gente não vai fazer isso numa prova de sentença. Por quê? Porque resumo da prova não pontua. A prova quer ver você resolver o caso. Tudo bem? Então, se você na prática, às vezes também fazendo minuta de votos, você faz um resumo dos fatos nas suas minutas, você tem essa prática, a gente deixa ela um pouco de lado aqui na prova de sentença. Por quê? Porque você vai ocupar tempo, você vai ocupar espaço. Tudo bem? Fechado? Próximo ponto que eu coloco aqui para vocês. Evite escrever desnecessariamente, porque escrever muito dá brecha para embargos de declaração, tá? Veja só, a gente não pode escrever muito. Tá? Quer dizer, a gente tem que escrever o necessário, não vou dizer nem muito nem pouco. Existem alguns pedidos que eles vão me render, existem alguns pedidos que eles vão precisar, demandam que eu escreva um pouquinho mais, mas existem alguns pedidos em que eu vou precisar só de um argumento ali para poder afastar o argumento que eles estão discutindo. Evite falar muito, tá joia? Se você já pescou qual é a ideia que precisa ser colocada ali, ponto.
Aquela é a ideia. Você não precisa ficar fazendo, e além disso, eu quero fazer uma ponderação de que, imagina se não fosse dessa forma, pensar o contrário seria entender que isso. Esses argumentos eles são desnecessários. Foque no ponto jurídico, foque na análise das provas, porque é isso que vai ser importante para você. Tudo bem? Tranquilo? Um detalhe, bom, só aqui corrigindo, né? O melhor é sempre a gente usar embargos de declaração, mas vamos lá. O ideal é rebater todos os argumentos. E um detalhe, não crie novos argumentos. Vamos lá. Você tem uma prova de sentença. Você tem uma prova de sentença. No seu dia a dia, às vezes, quando você advoga, você vê uma decisão do juiz, ou quando você faz uma minuta, uma proposta ali, você vai perceber muito aquela ideia assim: o juiz não é obrigado a se manifestar sobre tudo que a parte alega, basta que ele mostre o motivo do seu convencimento. Isso é bonito e isso é fato na prática. Mas na prova, você vai rebater tudo. Se você tiver um determinado pedido e a empresa fez, por exemplo, 3 teses de contestação, 3 argumentos de contestação, você vai rebater os 3 argumentos, notadamente se você for julgar procedente o pedido. Fechado? Essa é a linha de raciocínio. Se a banca criou, se a banca elaborou aquele argumento, você vai rebater aquele argumento. O que eu evitaria? Criar novos argumentos, aqueles argumentos que não foram colocados pelas partes. Por quê? Porque pelo CPC, o juiz, para poder usar novos argumentos, ele precisa conceder vista às partes. Você não vai ter como reabrir a instrução no meio da sua prova. Fechado? Tranquilo? Depois, pessoal, a gente tem uma pergunta que muitos alunos sempre fazem, que é o que eu vou abordar aqui agora. Olha só. Como é que eu faço? Como é que eu faço com relação às súmulas? Eu vou já comentar esses 2 pontos aqui com vocês. Olha o que eu coloquei. Se houver súmula, basta fazer a devida remissão. E evite contrariar súmulas e posicionamentos vinculantes ou predominantes. Vamos lá, pessoal? Olha só. Se você tem um caso específico e aquele caso se amolda à súmula, você pode simplesmente... Vamos imaginar, por exemplo, que um determinado trabalhador de uma empresa... vamos imaginar aqui que um determinado trabalhador ele quer vínculo como bancário, aquele caso da súmula 239, ele quer um vínculo como bancário e ele trabalha para uma empresa do grupo que presta ali serviço também terceirizado para demais empresas do grupo. Às vezes você vai mencionar lá, conforme a súmula 239. Você pode fazer uma remissão à súmula do TST. Você não precisa ficar explicando minuciosamente tudo que está na súmula, as origens da súmula, porque você já está decidindo de acordo com a súmula. A não ser, naturalmente, que você tenha bastante tempo, mas o que eu sempre costumo colocar, você vai falar sobre uma súmula, resuma a súmula, mencione a súmula e ponto. Se for um caso simples, você pode fazer remissão. Vou imaginar aqui, houve uma contradita de uma testemunha porque ela tem ação contra a empresa. Você vai rejeitar a contradita. Aí tem muita prova que falava assim, a contradita, rejeito a contradita e deixo a fundamentação para a sentença. Você vai simplesmente falar contradita. Com relação à contradita, ela se fundamenta na súmula 357 do TST. Se você quiser, tem tempo, você pode até colocar, que menciona que o ajuizamento de uma ação não torna a testemunha suspeita. Se é uma coisa curtinha, pode até colocar, mas em princípio poderia só fazer essa remissão. Você poupa tempo de prova. Agora, o crucial que eu quero colocar para vocês: evite contrariar uma súmula na prova. Evite contrariar um posicionamento vinculante na prova. Evite contrariar um posicionamento que seria predominante. O predominante ainda você consegue contrariar um pouquinho. Mas qual que é a ideia aqui, pessoal? A gente cada vez mais tem no nosso sistema de precedentes, ou seja, se eu tenho uma súmula, a ideia, principalmente para os ministros, é que você vai respeitar a súmula que eles colocaram e que eles aprovaram. Se existe um posicionamento vinculante, você precisaria, em tese, respeitar esse posicionamento vinculante. Agora, o que acontece? Ah, Renato, mas eu não sou obrigado enquanto juiz. Se eu quiser, eu afasto a súmula. Concordo com você.
Você não tem a obrigação de seguir uma súmula uma vez empossada, uma vez empossada. Mas para a prova é conveniente. E eu vou te dizer por dois motivos. Primeiro, porque a partir do momento que a gente trabalha um pouco mais nessa linha do sistema de precedentes, o ideal é que um juiz siga os entendimentos que são pacificados. Tudo bem? E mais um outro ponto. Olha só. Se você for seguir a súmula, basta você fazer, como eu coloquei aqui, uma remissão à súmula, está aqui nos termos da súmula tal. Se você for contrariar a súmula, você vai ter que fazer todo um raciocínio para dizer que aquela súmula está equivocada, aquela parte do pressuposto equivocado, que, portanto, se afasta aquela súmula e ponto. Tudo bem? Naturalmente, existem alguns entendimentos simulados que eles acabam não prevalecendo mais na prática, né? Um exemplo aqui que eu uso até para puxar esses dois é a questão da gestação, né, da gestação no contrato temporário. A gente tem uma súmula que é a 244 que diz que a gestante tem estabilidade no contrato a termo. Depois a gente teve um incidente de assunção de competência no TST que fala que no contrato temporário não tem mais. Então, naturalmente, se você tiver uma gestante no contrato temporário, você tem um posicionamento vinculante do TST que diz que não tem estabilidade. Aí você vai dizer, ó, em que pese a súmula, existe posterior precedente vinculante que diz que não tem estabilidade. Tudo bem? Agora, se for uma estabilidade da gestante no contrato de experiência, puxa, aí você tem posicionamentos no sentido de que mantém-se a súmula, posicionamentos no sentido de que, após um julgamento do Supremo Tribunal Federal, eu não vou abordar aqui que vai fugir um pouco o tema, já não teria mais estabilidade em nenhum contrato por prazo determinado. Aí você pode explorar um pouquinho mais. Por quê? Porque aí existe uma abertura atual da jurisprudência. O que eu vou evitar, o que eu vou pedir para você evitar numa prova de sentença, evite afastar um entendimento simulado se isso não é o movimento atual da doutrina e da jurisprudência. Tudo bem? E por fim, pessoal, o último ponto que eu queria colocar aqui para vocês, um detalhe, é possível, você pode vir a agrupar preliminares e pedidos em um único ponto, em um único tópico, tá? A gente tem muitas vezes aquela ideia de fazer tudo bem organizadinho, e aliás é o ideal. O ideal é que você faça tudo muito bem organizado dentro, o ideal é que você faça tudo muito bem organizado dentro da sua sentença. Mas, às vezes, você tem tópicos análogos, tópicos que dizem respeito ao mesmo fato, que você poderia agrupar. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês, olha lá. Imagine que você tem um acidente de trabalho, e esse acidente de trabalho, naquela prova especificamente, não foi verificado. Então, você vai entender na sua decisão que não houve acidente de trabalho. E, ao mesmo tempo, você tinha um pedido de indenização por danos e você tinha um pedido de reintegração, tudo com base nesse acidente. Ou seja, reclamante alega que sofreu um acidente de trabalho, a empresa nega o acidente e o reclamante está pedindo indenização por dano moral, indenização por dano material, reintegração. Normalmente, você poderia abrir um tópico, acidente de trabalho, dizer que não verificou o acidente de trabalho, não reconhece o acidente de trabalho e, portanto, rejeita os pedidos dele decorrentes, ou seja, rejeita o pedido de reintegração, rejeita o pedido de indenização por danos, ponto. Ah, eu quero fazer tudo tópico separado. Pode fazer. Você pode fazer um tópico para o acidente, um tópico para a reintegração, um tópico para os danos, não tem problema nenhum. O que você precisa é julgar. O que você precisa é saber, se eu julgar procedente aquele pedido, como é que vai ser a reintegração? Eu vou dar prazo? Eu vou colocar multa? Não, já foi, eu tive que converter em indenização. Essa conversão da indenização, ela vai abranger o que nessa indenização? Quando eu converto a reintegração em indenização, eu projeto o vínculo na carteira também? Sim ou não? Se eu for fazer uma indenização por dano material, lucro cessante, pensionamento, como que eu calculo o pensionamento? Vai até quando? Qual parcela que está inserida no pensionamento? E se o ofendido pedir o pagamento de uma só vez, como é que eu vou calcular? Percebeu? Esses detalhes é que muitas vezes fazem a diferença na sua aprovação. Às vezes você vai perceber
que quando você sair da prova junto com seus colegas, você vai chegar e falar assim: nossa, fulano, você mandou pagar? Fala, mandou. Ai, eu também mandei pagar. Aí você vai olhar, você vai ficar super feliz porque você decidiu igualzinho os seus colegas. Mas o seu colega passou e você não. Às vezes são esses detalhes, às vezes é a forma de calcular uma coisa. E tudo isso você vai trabalhando ao longo de aulas em que você vai corrigindo especificamente, vai analisando especificamente a sentença. Aqui o nosso objetivo é falar mais sobre as técnicas de redação. E aí, pessoal, um outro ponto que é muito importante, a gente precisa pensar em ordem de análise. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Um magistrado, uma magistrada precisa saber qual pedido vai analisar primeiro, qual pedido vai analisar depois, porque existem pedidos que guardam uma ordem de prejudicialidade entre si, e aí você vai ter que analisar primeiro um para depois você analisar o outro. Primeira coisa, critério. O primeiro critério para poder analisar é a ordem de prejudicialidade. Muitas vezes, existem alguns pedidos que precisam ser julgados antes de outros. Eu vou deixar para falar sobre isso especificamente, tá? No item 2.2. A gente vai esmiuçar um pouquinho melhor, tá? Às vezes, você vai se deparar com uma situação na prova em que um pedido, um ponto de análise, por exemplo, resolveria a maior parte dos pedidos. O exemplo anterior, o acidente de trabalho. O acidente de trabalho, muitas vezes, ele vai acabar resolvendo a maior parte dos pedidos. Às vezes, por conta de um acidente de trabalho, você já mata uma reintegração, você já mata ali uma reintegração, você já mata ali a parte de indenização por danos morais. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá. O reclamante pediu rescisão indireta porque está sofrendo assédio moral. E o reclamante também pediu indenização por danos morais por conta desse assédio. E aí? O que eu julgo primeiro? A indenização por danos morais ou a rescisão indireta? Tecnicamente, você poderia começar tanto por um quanto pelo outro. Você tanto pode começar com a indenização por danos morais, reconhecer o assédio, por exemplo, julgar procedente, condenar, e no tópico seguinte de rescisão indireta você dizer, conforme decidido acima, houve assédio moral e, portanto, está tipificado no artigo 483. Ou você pode fazer a análise da rescisão indireta, apontar que houve o assédio, reconhecer a rescisão indireta e logo abaixo, na indenização por dano moral, você faz um comentário dizendo, olha, conforme apontado no tópico acima de rescisão indireta, houve assédio moral. Ponto. Então, isso vai muito mais do estilo de cada um, mas existem alguns pedidos que vão guardar uma ordem de prejudicialidade. Existem alguns pedidos, que é o último ponto que eu vou colocar aqui para vocês, existem alguns pedidos que, se eles forem deferidos, eles vão interferir no outro. Existem alguns pedidos que, se eles forem deferidos, se eles forem acolhidos pelo juiz, eles vão ter interferência no outro. Vamos ver isso melhor no próximo slide? Olha só, vem comigo. Eu fiz no próximo slide aliás, no próximo não, vou ver isso melhor no item 2.3, tá? A ordem de prejudicialidade. Nesse slide aqui, a gente vai conversar sobre uma certa ordem de análise dos pedidos. Em que sentido, pessoal? Uma ordem de análise dos pedidos. Porque sim, existe uma regra do que eu preciso analisar primeiro, do que eu preciso analisar depois. Mas mais do que eu ensinar para... Tem gente que usa muito a técnica do cesão, né? Eu gosto que você entenda o porquê. Depois eu explico a técnica do cesão, mas muito provavelmente você já deve ter ouvido falar. Olha só, em primeiro lugar, a gente começa analisando os pressupostos processuais. Por quê, pessoal? Porque em uma ordem do processo civil, primeiro são analisados os pressupostos processuais. Primeiro eu analiso a presença de pressupostos processuais. Então, por exemplo, eu vou analisar primeiro incompetência da Justiça do Trabalho, porque é um pressuposto processual.
Depois eu vou analisar uma inépcia de um determinado pedido. Fechado? Ó, aqui você vai entender, deixa eu mostrar aqui para você. Lembra que no slide anterior aqui, ó, eu falei qual é o ponto de análise que resolve a maior parte dos pedidos? Então imagina que você tem uma preliminar de incompetência material e você tem uma de inépcia de um pedido. Imagina que você tem uma arguição da empresa falando que a Justiça do Trabalho não tem competência material para analisar aquela ação inteira e você tem também uma preliminar de inépcia de um pedido. Ei, olha só, os dois são pressupostos processuais. A gente normalmente pensa assim, eu vou analisar a incompetência material primeiro porque é incompetência. E se eu não tiver competência, eu não vou analisar, eu não vou ter competência para analisar nada. De fato, é isso mesmo. Mas olha, eu sempre mostro para vocês, veja, às vezes, se você reconhecer a Justiça do Trabalho como incompetente, você não vai matar o processo inteiro e mandar para a Justiça comum ou para algum outro canto? Pois é. A inépcia de um pedido só vai interferir em um pedido. Então, se você tem uma preliminar que vai interferir na ação inteira e uma preliminar que interfere em um pedido, qual que seria o ideal? Analisa que vai a ação inteira. Imagine que você tem uma litispendência da ação inteira e uma inépcia da petição inicial de um pedido. Inépcia da petição inicial de pedido, inépcia de um pedido. Ué, litispendência da ação inteira, inépcia de um pedido, primeiro analisa a litispendência da ação inteira. Por quê? Porque, em tese, esse ponto vai resolver a maior parte dos seus pedidos. Parece bobeira, mas isso é analisado pela banca, porque isso é o raciocínio de um juiz. Um juiz ele vai olhar e falar assim, peraí, o que eu vou analisar que mais vai matar e mais vai resolver a minha situação? Vou analisar logo isso daqui, porque isso daí já mata mais coisa. Tudo bem? Depois dos pressupostos processuais, a gente vai ter as condições da ação. Tudo bem? Interesse e legitimidade. Tem casos, pessoal, de pegadinhas na prova. Em legitimidade, vocês vão ver que que a gente mais vai ter é a teoria da asserção. Mas, às vezes, você tem um caso em que um reclamante está pedindo multa administrativa. Às vezes, ninguém nem alega a ilegitimidade, mas você, de ofício, vai reconhecer a ilegitimidade ativa. Essa é a linha de raciocínio. Tudo bem? Fechado. E aí, pessoal, a gente começa com outros pontos. Vocês vão ver muitos professores, e isso é um padrão muito bom, porque as pessoas gostam guardam bem o tal do cesão, né? Cesão porque é contrato, estabilidade, salário, adicionais e outros. Contrato, estabilidade, salários, adicionais e outros. Tranquilo de você guardar, facilita mesmo. Mas olha só, vamos esmiuçar um pouquinho melhor. Ó, vínculo. Uma das primeiras coisas que às vezes você vai analisar é o vínculo. Quando eu falo em vínculo, pessoal, eu estou analisando tudo referente ao vínculo. Às vezes é o pedido de reconhecimento de vínculo. Às vezes é um pedido de enquadramento, então às vezes a petição ele vai falar de um enquadramento como bancário, por exemplo. Às vezes é a continuidade do vínculo, porque às vezes você precisa definir se tem uma estabilidade provisória. Tudo bem, fechado. Aí eu quero explicar um ponto aqui para vocês. Até o meu material era um pouquinho diferente, mas eu resolvi mudar para deixar bem claro para vocês. Você deve ter achado estranho, talvez, isso daqui. Porque normalmente você tem pressupostos processuais, condições da ação, prescrição, porque a prescrição é prejudicial de mérito, e aí depois você vem para o mérito.
Isso daqui é correto, aliás, isso é corretíssimo. Aliás, isso daqui é o que vai acontecer em 95% dos casos. Então, em 95% dos casos, eu colocaria aqui a própria prescrição antes do vínculo. Eu colocaria entre as condições da ação e o vínculo. Fechado? O que eu quero te alertar? Existem casos, isso caiu uma vez, aliás, uma vez não, mais de uma vez, na época que era concurso regional, a gente já tinha várias vezes que acontecia o seguinte, quando você olhava, da baixa da carteira até o ajuizamento da ação tinha dado 2 anos e 15 dias, por exemplo. Então, baixou, vamos imaginar, sei lá, baixou a carteira em janeiro de 2021, mas ajuizou em fevereiro de 2023. Fala, meu Deus, mas deu mais de 2 anos. Vai dar prescrição. Eu me lembro na época do concurso, uma colega, hoje é juíza, lá no Paraná, ela falou que ela saiu da prova, no tempo ela terminou a prova, acabou a prova, saiu todo mundo, e ela ficou um tempão esperando a galera. Aí ela virou e falou assim, quando todo mundo saiu, gente, deu prescrição bienal na prova. Todo mundo, que prescrição bienal? E não tinha dado. O que acontece, pessoal? Deixa eu explicar isso daqui agora para você entender. Existe o J82 da SDI1 do TST. Eu preciso primeiro projetar o aviso prévio para depois baixar a carteira. Num caso como esse, primeiro você teria que analisar a projeção do aviso prévio, reconhecer que a empresa só podia ter dado baixa no mínimo 30 dias depois, mandar retificar a carteira para daí afastar a prescrição bienal. Tudo bem? Essa é a linha de raciocínio que você vai ter que ter em mente. Tá joia? Por isso que o meu padrão é ter a prescrição primeiro, mas eu coloco aqui só para te lembrar que eventualmente você vai ter que apreciar o vínculo primeiro, tá? Continuidade, eu me refiro à estabilidade, é o C aqui, ó, Czão, né? Modalidade de término do vínculo em verbas rescisórias, algumas pessoas usam o E como extinção do vínculo, né? Afinal, como que acabou o vínculo? Foi justa causa? Foi dispensa sem justa causa? Por que eu começo tratando disso? Por que eu começo com o vínculo e logo depois, primeiro eu avalio, lógico, se o tempo de vínculo, o enquadramento do vínculo, eu avalio se tem uma estabilidade, se o vínculo continua ou não, e daí depois eu já analiso a modalidade de término. Porque a modalidade de término interfere nos reflexos das verbas. Aqui, ó, quando eu defino a modalidade do vínculo, eu também vou definir as verbas rescisórias. E aí, galera, é uma coisa muito tranquila. Imagina, por exemplo, que você vai reconhecer que houve pedido de demissão. O reclamante pediu nulidade do pedido de demissão. Você vai reconhecer que não é nulo, que é pedido de demissão. A banca vai ver. Se você, por exemplo, na hora extra, vai mandar pagar reflexo em aviso prévio. Se você vai mandar pagar reflexo em multa de 40% do FGTS. Aí complica. Tudo bem? Por isso que você precisa ver a modalidade do vínculo. Depois, o S, salário. Aí você define. Definição de salário é importante, pessoal. Equiparação salarial, desvio de função, salário in natura, reconhecimento de natureza salarial de parcelas. Salário in natura, quando você entrega o bem para o trabalhador. Aí é salário in natura. Mas quando o trabalhador ele alega que recebe um valor em dinheiro, e aí ele pede reflexo, na verdade ele está alegando natureza salarial de um pagamento. Por que isso é importante? Horas, porque salário é a base de cálculo de todo o resto. Quando eu falo do Czão, né, aqui você tem o adicional e os outros, a maior parte desses adicionais e os outros são calculados sobre o salário. Tudo bem? Por isso que é muito importante você definir o valor de salário, definir se houve equiparação salarial, se não houve equiparação salarial também, tá joia? Normalmente, depois do salário, às vezes não vai ter tanta ordem de prejudicialidade, tanto uma regra aqui muito rígida com relação aos demais, tudo bem? Existem alguns pedidos que eu vou dizer para vocês, de certa forma, não vão ter muita interferência do momento que você vai colocar. Quer ver? Ó? Imagina, por exemplo, um assédio moral. Eu poderia, em tese, analisar, uma vez reconhecido o vínculo, eu poderia analisar o assédio moral, às vezes antes da modalidade do término. Aliás, às vezes pode ser exatamente um assédio moral que gera uma rescisão indireta. Percebeu? Isso é muito de prova para prova. Então, guarde.
Numa sentença, não existe uma ordem pontual e pronta. Porque, às vezes, como eu te mostrei, a prescrição em regra vem antes do mérito, mas, às vezes, primeiro você vai analisar o vínculo que não está sujeito à prescrição, para daí você ver a prescrição. Tudo isso é avaliado. O que a banca não vai gostar é se você quebrar uma ordem de prejudicialidade, como é que a gente vai conversar agora. Olha só, existem alguns pedidos que eu sempre coloco para vocês que existem sim uma ordem de prejudicialidade ou algum momento específico. Por exemplo, olha lá, adicional de insalubridade e horas extras. Galera, existe prejudicialidade entre o adicional de insalubridade e as horas extras? Sim, existe. Essa prejudicialidade está no artigo 60 da CLT. Por quê? Porque prorrogação de jornada em ambiente insalubre demanda autorização do Ministério do Trabalho ou norma coletiva. Apesar de que a gente teve um precedente bem recente da terceira turma do ministro Maurício Godinho Delgado, que ele fez uma análise de vários dispositivos constitucionais, era uma norma coletiva que tratava de uma autorização de prorrogação de trabalho insalubre sem a autorização do Ministério do Trabalho, e o ministro Maurício Godinho Delgado, da terceira turma, disse que não, que existem princípios que vão reger aqui esse caso e que vão ter que prevalecer sobre o artigo 611-A nessa hipótese. Mas tudo bem, não é meu ponto aqui de discussão agora. Mas olha só, por que existe uma ordem de prejudicialidade? Por conta dessa autorização de prorrogação. Quer ver na prática? Concurso do Mato Grosso, uma das últimas provas do TRT da 23ª região, eles colocaram a seguinte situação. Um determinado reclamante, ele pediu adicional de insalubridade e ele também pediu horas extras. Mas as horas extras dele, quando você olhava ali pela prova produzida tudo, ele tinha hora extra diária, mas ele tinha compensações. Só que o pedido de adicional de insalubridade foi procedente. Era para ser procedente. O laudo positivo e tudo mais. O que acontece, pessoal? Quem não observou isso daqui, essa ordem de prejudicialidade, fez o quê? Julgou primeiro, por exemplo, as horas extras, falou que estava tudo ok porque a prorrogação foi compensada. E logo depois, julgou o adicional de insalubridade. Procedente. Talvez depois viu que fez errado. Por quê? O que você tinha que ter feito nesse caso? Primeiro julgar o adicional de insalubridade. Depois de julgar o adicional de insalubridade, procedente, você vai julgar a hora extra. Só que daí, nessa hora, o que você ia dizer? Qual era a resposta esperada pela banca? Ambiente insalubre, sem autorização, esse sistema de compensação é inválido. Ainda que fosse para você pagar só adicional e tudo mais, mas teria a condenação. Percebeu? Então, existe uma ordem de prejudicialidade aqui. Depois, tempo à disposição com horas extras. Isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Às vezes, tem aluno que julga. É tudo meio que a mesma coisa? Então, vamos lá. Eu vou julgar primeiro as horas extras, depois eu vou julgar o tempo à disposição. Não. Primeiro você julga o tempo à disposição. Depois você vai julgar as horas extras. Sabe por quê? Vamos lá, vamos dar um exemplo? Troca de uniforme quando for obrigatório na empresa. Se eu sou obrigado a trocar de uniforme na empresa, por exemplo, vigilante, norma da Polícia Federal proíbe que um vigilante ande uniformizado pela rua, ele só usa em serviço. Então, não tem para onde correr. Todo e qualquer vigilante é obrigado a trocar de uniforme na empresa. Portanto, aquele tempo à disposição da troca de uniforme tem que estar inserido na jornada. Fechado? Tudo bem? Por que você primeiro tem que inserir o tempo à disposição? Sabe por quê? Porque quando você reconhece lá pelo artigo 4º que aquilo é tempo à disposição, você não vai dizer que aquilo é hora extra, que aquele tempo à disposição é pagamento de hora extra. Não, 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 pessoal. Você vai dizer que aquilo é tempo à disposição e está inserido na jornada. Vai ter hora extra se extrapolar a jornada. Explicando melhor,
Vamos imaginar que você reconheceu que a pessoa demorava 5 minutos trocando o uniforme no início e 5 minutos trocando de uniforme no fim. Ou melhor, 10 minutos no início e 10 minutos no fim. O que você vai reconhecer? Que aquilo é tempo à disposição. Você vai mandar pegar aqueles 20 minutos e computar na jornada. Você vai dar uma decisão dizendo assim, olha, acolho o reconhecimento de que esses 20 minutos é tempo à disposição. Acrescente 10 minutos a mais no horário de entrada do cartão de ponto, acrescente 10 minutos a mais no horário de saída do cartão de ponto. Porque às vezes, pessoal, pode ter acontecido de ele trabalhar menos. Era uma coisa meio que parecida com as horas in itinere. Quando existiam as horas in itinere, a gente falava assim, horas in itinere dá hora extra. Não necessariamente. Você podia levar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mas o empregador já computava aquilo e te colocava para trabalhar só 6 horas. É que eu sou um pouco cauteloso. Na maior parte das vezes, você já vai ter a jornada por completo no cartão de ponto, às vezes até já gerando hora extra e mais o tempo à disposição, tá? Eu sou um pouco cauteloso nisso. Mas eu preciso te dizer, às vezes a prova pode vir com essa pegadinha, tá bem? Depois, momento da análise da responsabilidade. É uma dúvida muito padrão que às vezes a gente sempre tem. Ei, vem cá, responsabilidade subsidiária. Eu vou julgar o pedido de responsabilidade subsidiária no início ou no fim? Eu, Renato, desde sempre nas minhas provas, inclusive enquanto juiz, eu julgo no fim. Por que eu julgo no fim? Porque se todos os outros pedidos forem julgados improcedentes, eu simplesmente digo, resta prejudicada a análise da, da responsabilidade, porque todos os pedidos foram julgados procedentes. Tudo bem? Tem gente que gosta de colocar no início. E tá certo? Certíssimo. Galera, não tem problema você colocar a responsabilidade no início ou no fim. Aí eu vou te dizer uma coisa. Tudo varia. Tudo varia do que você vai escrever na hora. Por quê? Olha um detalhezinho. Quando você, teoricamente, quando você começa uma sentença, você vai dialogar com a parte. E você vai mostrar para a parte o seu julgamento. Tudo bem? Olha só. Eu já sei como eu vou julgar, porque você já passou lá 1 hora e pouquinho se preparando ali, sabendo que você vai condenar, pai, e tudo mais. Eu quero colocar no fim. Se você colocar o seu pedido de responsabilidade subsidiária no fim, tranquilo, você vai colocar dessa forma rejeito o pedido, ou dessa forma acolho o pedido de responsabilidade subsidiária das verbas acima deferidas. Ponto. O problema é que se você colocar no início, teoricamente você ainda não sabe o que vai ser deferido ou não e se vai ter alguma coisa deferida ou não. Aí a minha sugestão, se você colocar no início, eu colocaria, em razão, por exemplo, de uma terceirização, nos termos do artigo tal, acolho o pedido de responsabilidade subsidiária sobre as verbas decorrentes do contrato. Porque aí você ainda não está antecipando se você vai acolher ou se você vai rejeitar o pedido, porque em tese você só está analisando a responsabilidade. Então, quando os alunos eles colocam responsabilidade no início, eu sugiro que coloque acolha o pedido de responsabilidade subsidiária por todas as verbas decorrentes do contrato. Eu prefiro pôr no fim, porque às vezes eu posso querer excluir a responsabilidade em cima de uma verba personalíssima. Imagina que eu coloco, por exemplo, uma condenação, uma questão personalíssima, uma multa por não anotação de carteira, que é uma multa que eu só vou poder dirigir ao empregador. Por quê? Porque é só o empregador que pode dar baixa na carteira. Eu, por exemplo, nas minhas sentenças, eu excluo a responsabilidade subsidiária sobre esse ponto. Por quê? Porque a subsidiária não tem como suprir isso. É uma obrigação personalíssima. Então, eu gosto de deixar para o fim a responsabilidade subsidiária, até porque às vezes pode ter uma discussão na prova se aquela responsabilidade subsidiária abrange essa verba daqui, abrange aquela verba lá. Então, eu prefiro sempre deixar no fim, mas fique à vontade, também não é equivocado analisar no início. Momento da análise da indenização por danos. Pessoal, a vantagem é que a indenização por danos, ela é, de certa forma, é uma indenização, vamos dizer assim, desvinculada. Você poderia colocá-la no meio da prova, no fim, às vezes no início. Ela não gera um prejuízo se você colocar no início, no meio ou no fim. Às vezes ela te facilita.
como o caso da rescisão indireta que eu já te falei. Tudo bem? Vamos imaginar que você tem uma indenização por dano existencial em razão de um acidente. Caiu numa prova da 15ª região. O camarada era trabalhador, sofreu um acidente de trabalho, mas ele também era praticante de halterofilismo, e daí ele pediu dano existencial porque ele teve que deixar a carreira de halterofilista. E aí? Você tinha um acidente de trabalho para julgar com as indenizações pertinentes e você tinha uma indenização pelo dano existencial. O ideal seria primeiro você julgar o acidente de trabalho para depois você julgar o dano. Às vezes a pessoa pede um dano existencial em razão do excesso de jornada, que daí impediu, por exemplo, o projeto de vida e tudo mais. Ok, o ideal então é primeiro você julgar o excesso de jornada para depois você julgar o quê? O pedido de indenização. Mas existem outros casos que esses pedidos eles serão completamente independentes. Tá? Depois, pessoal, a gente tem aqui multa dos artigos 467 e multa dos artigos 477. Tá? O ideal, eu sempre sugiro que essas multas elas venham para o fim da prova. Tá joia? Às vezes você pode já julgar junto com as verbas rescisórias. Às vezes você pode julgar junto com as verbas rescisórias. No mesmo tópico, você pode deixar mais para o fim da prova, também não tem problema. Só observe o seguinte, sempre que eu tenho multa do artigo 467, eu tenho a multa do 477. Percebeu? Sempre que eu tenho a multa do 467, eu também tenho a multa do 477. Por quê? Ora, porque se eu deixei de pagar na audiência inicial e vou ter que pagar a multa do 467, logicamente eu também não paguei no prazo correto e vou ter que pagar a multa do 477. Percebeu? Uma é vinculada à outra. Tem multa do 467? Vai ter a multa do 477. Agora, às vezes pode ter a do 477, porque pagou depois dos 10 dias, mas no momento da ação já está tudo pago, não tem verbo em controvérsia e por aí vai. Tá joia? Depois, pessoal, justiça gratuita. Depois, honorários advocatícios, honorários periciais. Aqui, qual que é a linha de raciocínio, pessoal? Eu preciso que você julgue a justiça gratuita primeiro. Por que você vai precisar julgar a justiça gratuita em primeiro lugar? Por quê? Porque se for um beneficiário da justiça gratuita, nos honorários advocatícios, por exemplo, você vai ter que já estabelecer a suspensão da exigibilidade por 2 anos. Se for um caso de beneficiário da justiça gratuita que se responsabiliza pelos honorários periciais, você já vai ter que, na hora, mandar a União pagar. Então, não dá para você analisar honorários advocatícios e reconhecer suspensão de exigibilidade por 2 anos sem ter julgado antes a justiça gratuita. Aliás, tem alguns juízes que preferem pôr a justiça gratuita no início. Tá ok, não tem problema nenhum. Não me importa se você coloca a justiça gratuita no início ou no fim. Só acho estranho pôr no meio. O que eu preciso é que você julgue primeiro a justiça gratuita para depois você julgar os honorários e depois você julgar os honorários periciais. Tudo bem? E a última coisa que eu vou colocar aqui para vocês é o momento de análise de contribuições previdenciárias e fiscais, juros e atualização. Essa dúvida é uma dúvida muito padrão. E esses pedidos aqui, a facilidade desses pedidos é que esses pedidos vão estar memorizados aqui na sua cabeça. Como que eu vou definir contribuições previdenciárias? Como que eu vou definir as contribuições fiscais, juros e atualização monetária? O que eu quero discutir aqui com você é o seguinte: eu faço isso na fundamentação ou eu faço isso direto no dispositivo? Então, eu vou tratar das contribuições previdenciárias e fiscais na fundamentação ou no dispositivo? Eu vou tratar de juros e atualização monetária na fundamentação ou no dispositivo? Essa é a linha de raciocínio. Atualmente, né, até por conta da DC 58, toda aquela ideia da atualização monetária na Justiça do Trabalho, é muito comum se travar uma discussão sobre esse tema. Então, o que eu vou sugerir aqui para vocês? Se existe discussão, o ideal é que você trate na fundamentação.
Tem discussão sobre esses pontos? Então, trata na fundamentação. Agora, se não existe, você já pode jogar direto no dispositivo. Esse seria o que eu diria para vocês o mundo ideal. Então, reclamante e reclamado estão divergindo quanto aos juros e atualização monetária. Uai, então tudo bem. Então, já que existe uma divergência e eu vou precisar impor um conteúdo decisório ali, eu vou colocar na fundamentação. Aí lá no dispositivo eu só falo assim, contribuições previdenciárias e fiscais nos termos da fundamentação. No fundo, o espaço vai ser o mesmo. Porque você vai usar um texto padrão, um autotexto que você já vai ter em mente, tanto se você colocar na fundamentação, na hora do dispositivo você só faz a remissão. Se você colocar direto no dispositivo, tá tranquilo também. Fechado? E aí, pessoal, a gente vai conversar agora sobre redação da sentença. Vamos aqui, pessoal. Eu quero fazer uma ponderação sobre o relatório. Em primeiro lugar, lembrem-se de que o relatório, ele normalmente não vai valer ponto. Se valer, vale um ponto muito pequeno. Aliás, a gente sempre teve aí na prática dos concursos algumas provas em que a prova entregue para o candidato era o relatório da sentença. E aí terminava dizendo assim, é o relatório. Ou seja, você na sentença vai começar da fundamentação. Existiram algumas provas aplicadas pelos tribunais em que se colocava expressamente o candidato não precisa fazer relatório. Pronto. Tudo bem? O que eu não consigo imaginar aqui no ponto, na prova, é você fazer um relatório muito longo, porque ele normalmente não vale muita coisa. Então, se você quiser, você pode colocar os principais fatos de forma sucinta. Os relatórios, vocês vão ver isso nas minhas aulas de sentença, normalmente quando eu coloco o modelo, eu coloco relatório super simples. Fulano de tal, já qualificado, ajuizou a ação em face de fulano de tal, alegando diversas violações ao contrato de trabalho, motivo pelo qual fez os pedidos contidos na inicial, juntou documentos e requereu benefício da justiça gratuita. Ponto. Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação com documentos que foram impugnados. Ou devidamente citado, e após a negativa de acordo, o reclamado apresentou defesa. Faltou a negativa de acordo. Tá? Então, você vai fazer um textinho, você vai comentar sobre a inicial, eventual tentativa de acordo que não deu certo, defesa, meios de prova produzidos, razões finais, tentativa de acordo. Juro para você, esse texto vai ser super tranquilo. Esse texto vai estar na sua cabeça até a data da prova. É um texto curto. É coisa do tipo assim, juntou a defesa. Foi produzida a prova pericial com manifestação das partes. Foram ouvidas as partes e as suas testemunhas. As razões finais foram apresentadas. Foi feita a última tentativa de acordo. É o relatório. Ponto. Muito sucinto. Por quê? Porque, como eu disse a você, em regra, o relatório nem vale muita coisa. Depois é o foco que eu quero colocar aqui para vocês. Demais pedidos. Só para você, o último slide que eu vou colocar aqui é sobre o dispositivo. Para os demais pedidos, eu pus aqui, uso de autotextos. Deixa eu explicar a ideia. Quando a gente dá aula de sentença, a gente sugere muito que vocês usem os autotextos. Os autotextos, eles vão te ajudar a agilizar a sua sentença. Qual que é a ideia do autotexto? É você chegar e ter um autotexto, por exemplo, sobre os requisitos do vínculo empregatício. Então você chega e faz um autotexto assim. A relação empregatícia está presente quando você tem uma pessoa... Nos termos do artigo 2º e 3º da CLT, existe vínculo empregatício quando uma pessoa física trabalha com subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade. Por ter sido negada qualquer tipo de prestação de serviço, a hipótese é de ônus de prova do reclamante. Ou por ter sido reconhecida a prestação de serviço, porém negado o vínculo empregatício, o ônus de prova é do reclamado. Esse é meu outro texto de vínculo empregatício para eu colocar no iniciozinho.
Aí eu tenho o autotexto, por exemplo, sobre a estabilidade da gestante, nos termos do artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT. A gestante tem estabilidade da confirmação da gravidez até, até 5 meses após o parto. O conhecimento da estabilidade o desconhecimento da estabilidade por parte do empregador não retira o direito da gestante. Vale ponderar que essa estabilidade também está presente nos contratos a termo, exceto o temporário. Ponto. Esse meu textinho é um texto que eu já vou deixar preparado. Eu vou ler esse texto várias vezes. Várias vezes. E eu vou te dizer, esse texto vai te ajudar na questão discursiva e vai te ajudar na prova de sentença. Por quê? Porque quando você tiver uma questão de estabilidade gestante na sua prova de sentença, o que você vai fazer? Vai pegar esse texto e vai começar ali. Às vezes, pessoal, vai por mim. Às vezes, alguns argumentos que foram estabelecidos pela parte, que foram travados pela parte de discussão, já está no seu outro texto. Às vezes, eles discutiram, por exemplo, sei lá, se vamos imaginar a questão do sobreaviso. Você faz um autotexto de sobreaviso dizendo que o sobreaviso simplesmente ter um telefone celular não caracteriza sobreaviso, que caracteriza trabalhar em regime de plantão. Ponto. Às vezes isso já faz parte do seu autotexto. A tese da empresa é de que concedeu o celular e ponto. No seu autotexto você já rebateu o que está ali. E digo mais, numa questão discursiva, se é uma questão de sobreaviso, o seu autotexto já vai estar lá. O que nós vamos fazer? Enquanto você estiver treinando, no início do seu treino, você vai ter sentenças para você fazer e tudo mais. Você vai se comprometer o seguinte, você vai pegar os principais pedidos e vai elaborar um autotexto. Um parágrafo, curtinho, com o máximo de informações que você conseguir. Tá bem? A gente pode passar para vocês, eu passo para vocês uma listinha dos pedidos que eu vou querer o seu autotexto. Salário in natura, sobreaviso, tempo à disposição. Você vai fazer um parágrafozinho curto. A gente vai elaborar ali uns 30 parágrafozinhos, 40 parágrafozinhos, tudo bem? E aí, você vai pegar esse autotexto, vai digitar ou pega numa folha de papel, tira xerox e você vai ler esse autotexto todos os dias, até o dia da sua prova. Pega esses 30 autotextos que a gente vai pedir aqui para você fazer, pega o autotexto, lê. Fiz meu autotexto, eu vou ler todos os dias, até a hora da prova. Todos os dias. Acordo, vou ler. Vou tomar café da manhã, dou uma lidinha aqui. Vou ao banheiro, dou uma lidinha. Estou parado ali esperando uma consulta médica. Dou uma lida. Por quê? Porque aquilo vai entrar na sua cabeça e você vai ver que isso vai te facilitar muito. Tá joia? Sobre o dispositivo. Olha só. No dispositivo, essa hora do dispositivo, pessoal, é uma das horas mais importantes da prova. Muitas vezes é aqui que você mostra que você tem o conhecimento e a aptidão para ter a sua aprovação. Eu sempre costumo dizer que dispositivo, você pode ter o dispositivo ideal e tem até aquele dispositivo só para você tentar fechar ali. Já vi casos de colegas, comigo mesmo também já aconteceu, de eu ter 5 minutos para terminar um dispositivo. Às vezes o ideal é que você tenha 10 a 15 minutos, porque o dispositivo é igual ao relatório. Inclusive, o relatório e o dispositivo você vai integrar essa ideia dos autotextos que você vai ler todos os dias da sua vida até a sua prova. Dispositivo é para você chegar em 15 minutos, colocar tudo e ponto, porque vai estar tudo na sua cabeça. Vai estar tudo memorizadinho para você. Fechado? O que você vai pôr no dispositivo? Se você rejeita ou se você acolhe as preliminares.
E o ideal é você até dizer extinguindo tal pedido na forma do artigo 485 e diz o inciso. Se você pronuncia ou não pronuncia a prescrição. Se você rejeita ou acolhe os pedidos, de quais pedidos você rejeita ou acolhe. Se você concede a justiça gratuita. Como vão ficar os honorários advocatícios e os honorários periciais? Liquidação. Normalmente vai ser liquidação por cálculos, né? Dedução dos valores já pagos. Isso não é uma regra, mas nos meus modelos eu sempre vou colocar para vocês dedução dos valores já pagos. Por quê? Porque muitas vezes na contestação vai ter uma tese de compensação. Vocês sabem que compensação é diferente de dedução. Se for uma tese de compensação, você vai ter que abordar a compensação e, eventualmente, até afastar a compensação por não ser caso de mesmo autor e mesmo credor. Mas aí, quando você põe o texto de dedução das parcelas já pagas sob a mesma rubrica, você mata toda essa discussão. Tudo bem? Prazo para cumprimento. Nem que seja você colocar prazo de 8 dias para cumprimento, aí você vai definir. Às vezes, você vai colocar um prazo diferenciado para uma reintegração, que é o próximo ponto aqui, ó. Tutela antecipada de obrigação de fazer. Então, às vezes, você vai ter uma obrigação de fazer e você, uma reintegração, por exemplo. Às vezes, você quer determinar uma reintegração ali no processo e ela tem que ser cumprida para já. Eu não vou esperar o trânsito ser julgado, então você concede a tutela antecipada na sentença. Aí você vai dizer, o pedido de reintegração deve ser cumprido em tantos dias, sob pena de multa de tantos reais. Tudo bem? Justiça gratuita, eu repeti, perdão. Ofícios. Os honorários também já coloquei ali em cima, peço desculpas. Ó, então, justiça gratuita, vamos cortar. Ofícios. Às vezes você vai ter que expedir ofício para o Ministério Público Federal por conta de um crime de falso testemunho. Às vezes você vai ter que expedir ofício para a Caixa Econômica Federal por conta do artigo 25 da lei do FGTS, porque você tem discussão sobre FGTS. Às vezes você constatou uma fraude que pega muitos trabalhadores, você vai expedir ofício para o Ministério Público do Trabalho e para o sindicato. Às vezes você viu que tem violações à lei trabalhista, você vai expedir ofício para a superintendência lá do Trabalho e Emprego, para o Ministério do Trabalho. Tudo bem? Aí você vai abordar juros e atualização monetária, natureza das parcelas e contribuições previdenciárias e fiscais. Como eu disse a vocês, algumas vezes você pode abordar isso daí na fundamentação e aí só fazer remissão à fundamentação. Algumas vezes você aborda isso daí direto no dispositivo. Depois, custas e valor da condenação. Você vai dar o valor da condenação e você vai falar das custas. E aí tem um detalhe, tá, pessoal? Com a reforma trabalhista, a gente tem casos de isenção de depósito recursal e a gente tem casos de redução de depósito recursal. Se for um caso desses na sua prova, qual que é o ideal? Que você mencione aqui expressamente. Às vezes uma entidade filantrópica, ela vai na contestação e ela pede expressamente que você a reconheça como entidade filantrópica. Você não precisa abrir um tópico necessariamente reconhecendo ela como uma entidade filantrópica. O que ela quer é a dispensa do depósito recursal. Então aqui você poderia colocar custas e valor da condenação e coloca logo depois. Por se tratar de entidade filantrópica devidamente comprovada, o depósito recursal está isento. Tudo bem? Ou, por se tratar de uma empresa em recuperação judicial, não haverá depósito recursal na hipótese de recurso ordinário. Tá? Então, coloque custas e valor da condenação e, se for o caso, aborde uma isenção ou redução do depósito recursal. É possível um reexame necessário, dificilmente na prática acontece, mas esteja preparado para ter um eventual reexame necessário. E, por fim, pessoal, um detalhezinho bobo aqui, mas partes cientes ou intimação das partes. Eu já vi prova de sentença que eles deram um mini processo e aí colocava assim, a sentença foi designada para o dia tal, tal horário. A hora que você olha o dia tal, tal horário,
constava lá na ata de audiência, né? As partes ficam cientes que a sentença será prolatada no dia tal, tal horário. Na verdade, o que ela está querendo? E aí, o dia tal, tal horário, era o dia e o horário da prova. Era o dia e o horário que você estava convocado para estar lá fazendo a prova. O que a banca quis mostrar para você? Você não vai pôr intimem-se as partes, porque as partes já saíram cientes, tá? Então, se a prova te der uma ideia de que você já tem a ciência, partes cientes. Se não, intimem-se as partes. Tudo bem? Fechado? Essas são linhas gerais de como você vai redigir a sua sentença. Na prática, eu sempre digo que cada professor tem o seu jeito de ensinar, o seu jeito de estudar. Eu passei no concurso em 2007, e desde 2007 eu trabalho na preparação de vários alunos em preparatório de magistratura, Ministério Público do Trabalho, já passei por diversos cursos, e sempre eu trabalhei com um quadro de sentença. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu ensino, graças a Deus deu certo já com vários alunos, e eu sempre vou sugerir, a gente vai fazer isso pelo menos nas minhas aulas, cada professor tem a sua forma de colocar, mas eu faço um quadro, então eu resumo aqui, ó, esse é o pedido, esse é o fato, eu coloco uma coluna para o fato, uma coluna para o pedido, uma coluna para as provas que foram produzidas e uma coluna para a minha decisão. Terminei de fazer tudo isso, eu vou analisar a ordem. O que eu vou julgar primeiro? Essa preliminar, essa daqui, depois essa, aí eu vou julgar esse pedido, esse outro pedido. Eu faço todo um planejamento antes. Esse planejamento, às vezes, dura 1 hora e meia. Aí que eu vou partir para redação. Tá joia? A gente tem aqui no curso, um curso preparatório com algumas sentenças, com correção, tem opção de correção individualizada, tem opção de não ter correção individualizada, mas qual que vai ser a nossa ideia nas nossas aulas de sentença? Pegar todas essas técnicas que a gente tem aqui, pegar o exercício, que eu presumo que você já vai ter lido, porque às vezes pode ter um exercício um pouco longo que não vai dar para a gente ler junto ali na hora da prova, então a única coisa que eu vou sempre pedir para vocês é para que vocês já cheguem na aula com o exercício lido, até porque eu presumo que vocês já vão chegar na aula com a sentença feita. Ah, mas e se eu errar? É para isso mesmo que você está estudando, para eventualmente errar. Vamos ver como é que é a sentença que você faz. Na aula, a gente acaba discutindo muita coisa. Às vezes o aluno fala, por que eu não posso seguir esse caminho? Por que eu não posso fazer dessa forma? Ah, eu julguei esse pedido aqui antes desse. Tem algum problema? Muitas vezes não vai ter, algumas vezes vai ter. Algumas vezes o professor vai lá e fala assim, olha, eu não concordo com a forma como você está decidindo o mérito dessa situação. Eu costumo sempre dizer, às vezes sempre tem aluno que fala assim, ah, professor, mas puxa, eu não acolheria esse pedido, eu queria rejeitar. Mas por quê? Por conta de tal motivo. Ó, eu não concordo. Mas vamos organizar aqui seu raciocínio. A gente pode bolar um argumento para que você possa melhorar a sua fundamentação. Eu sempre costumo colocar, nós professores somos condutores do seu raciocínio. Julgamento nem sempre tem um certo e um errado. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, será que eu tenho que julgar um pedido de um jeito ou de outro jeito? Evite fugir da jurisprudência majoritária. Evite fugir de uma súmula. Se quiser fugir, mostre que você conhece a súmula e ressalve o seu posicionamento. Tem muitos casos que a sentença te dá a abertura. Imagina que você tem, por exemplo, um caso de um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício de um motorista de aplicativo. E aí? No próprio TST você tem decisão para os dois lados. Se você me perguntar, Renato, é um caso de reconhecimento de vínculo de motorista de aplicativo, como é que você resolveria a sentença? Sem dúvida, eu acolheria o pedido. Por que eu acolheria o pedido? Tem gente que fala, eu vou acolher porque o ministro Godinho tem esse posicionamento. Não, você acolheria o pedido, porque se você rejeita um pedido de vínculo empregatício, você matou sua prova. Aí a banca elaborou uma prova com pedido de vínculo empregatício, com pedido de salário, com pedido de hora extra, com pedido de indenização por dano moral, com pedido de acidente de trabalho. Você chega lá no seu vínculo empregatício, na segunda folha da prova, e fala assim, rejeito o pedido. Pronto, acabou sua prova. Percebeu? Então, às vezes, você tem um pouco... Você precisa sentir a prova. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Às vezes, você tem duas opções, mas o ideal é você seguir aquela, porque se você rejeitar um pedido, por exemplo,
Às vezes tem provas que são muito... Desconfia de uma prova muito longa, porque às vezes você tem uma prova gigantesca. Imagina o caso do acidente de trabalho com dano moral, com dano material, com instabilidade, tá numa prova com 20 e poucos pedidos. É possível que de repente você tenha que rejeitar o acidente de trabalho para rejeitar 3 ou 4 pedidos juntos, porque se você for acolher tudo, você não vai terminar a prova. Às vezes, vai ter prova tão longa, o último concurso foi assim, foi tão longo, que quem estava preparado com autotexto não conseguiu usar. Ah, então eu perdi meu tempo? Não, você nunca vai perder o seu tempo, porque te ajudou a raciocinar, te ajudou numa questão discursiva. Tudo bem? Fechado? Bom, a gente vai ficar por aqui nesse nosso encontro de hoje. Eu espero ter ajudado bastante para você entender um pouco dessa lógica de você prolatar uma sentença, entender o raciocínio de como um juiz teria que prolatar uma sentença e espero, de qualquer forma, que você obtenha a sua aprovação. Por quê? Primeiro, porque a gente está sempre torcendo por vocês, que são os nossos alunos, e segundo, segundo porque a magistratura está precisando bastante de pessoal e a gente com certeza torce para que o concurso fique aí com um quadro completo depois, tá joia? Então, estamos à disposição. Qualquer dúvida, meu Instagram está aqui, @prof. Renato Sabino, pode mandar lá, a gente tira as nossas dúvidas, a gente vai estar sempre junto com vocês até a sua aprovação. Valeu, pessoal!